Pois bem, moçada, alguém avisa aí o bolsonarismo que a eleição é aqui no Brasil, né? Que quem vota são os brasileiros, né? Vimos aí a convenção do PL, né, o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, né? E a presidente do Brasil, agora oficialmente. E quem que apareceu por lá, né? Dominou a convenção? Milei, né? Presidente da Argentina. Também passaram uma fala, um vídeo aí do primeiro-ministro, né? Benjamin Netanyahu, lá de Israel. Fico eu aqui pensando, moçada, parece que as pessoas perderam noção do limite de fronteira entre países, né? Porque não é possível, né, dar voz a essa gente aqui dentro do Brasil. Então alguém tem que avisar eles que a eleição é no Brasil, que quem vota são os brasileiros e o candidato deve ser os brasileiros. Então tem que se priorizar as propostas dos candidatos. Alguém sabe aí qual é a proposta do Flávio Bolsonaro? Qual é a proposta para o país? Uma das coisas que eu sempre escuto é que eles querem se unir para tirar o PT do poder. Tanto há uma fala do Sérgio Moro aqui no Paraná, como também em nível nacional, uma fala aí do Flávio Bolsonaro. Mas qual que são as propostas para o país? Para fazer diferente, para ajudar nós, povão, né? Tomando nosso chimarrão aqui de tarde, que trabalhamos a semana inteira. Qual que são as propostas para o povo? Fala mal do PT, dá voz à autoridade estrangeira aqui dentro do Brasil, me parece não ser um bom caminho. Você concorda comigo, minha excelentíssima esposa? Como é que você vê esses movimentos políticos aqui no Brasil? Eles estão querendo buscar algum tipo de respaldo de apoio na campanha. Mas para qualquer brasileiro que fica acordado diante de um pleito eleitoral aí, percebeu que o governo Bolsonaro foi uma coisa fajuta. Foi eleito democraticamente, não houve corrupção nas urnas e fez do governo dele uma completa piada. Diante de uma pandemia, se mostrou completamente negligente com a saúde pública. Diante do povo, diante dos questionamentos, se mostrou agressivo, irônico e ignorante. Diante do que fez para o país, não levantou uma escola que nós tenhamos conhecimento, não levantou uma universidade que nós tenhamos conhecimento, não levantou um projeto que beneficiasse a agricultura, saúde ou educação. Qualquer coisa nesse gênero. Se vocês têm lembrança... O trabalhador CLT, o que ele fez? Para nós que trabalhamos de empregado. Tirou direitos trabalhistas. Aumentou o tempo de aposentadoria, né? Aumentou o tempo de aposentadoria. Foi, aliás, acho que um pouquinho antes dele ainda, né? Mas é dessa mesma ideia deles aí de tirar direito trabalhista e aumentar a carga horária de trabalho. Quer trabalhar mais e ganhar menos, né? Ter menos direito? E parece que foi uma das coisas que eles fizeram, né? Exatamente isso que ela narrou. Alguém tem saudade desse tempo? Algum trabalhador se agrada disso? O Milei, na Argentina, veio com um discurso de que ia dolarizar a Argentina, botar a Argentina para competir mundialmente com a moeda, e a Argentina está no que está. Como nós andamos vendo no noticiário, a crise econômica está tão grave, tão terrível na Argentina, que as pessoas estão passando necessidade de alimentação. Então, a proposta da direita, e lá ele aprovou o aumento da carga horária poucos meses atrás, né? Então, tirando direitos trabalhistas, mergulhando a Argentina numa crise profunda. E eu compreendo, de uma certa forma, essa junção do Flávio querer trazer o Milei para cá, porque os projetos são os mesmos, as ideias são as mesmas, a ignorância é a mesma.
O projeto me parece ser um tanto pior do que foi na eleição de 2022. Vocês lembram bem? Tentativa de golpe, os acampamentos na frente dos quartéis, na frente das praças de igreja, enrolado em bandeira, cantando hino para pneu, pedindo intervenção até mesmo de extraterrestre, além da intervenção militar. Todo aquele protesto todo, tentativa de golpe no 8 de janeiro, e inclusive alguns estão presos lá e agora pedindo anistia. O projeto me parece ser um tanto quanto mais reforçado do que foi esse, né? Caso o velhinho Lula venha vencer a eleição democraticamente nas urnas, né, como nós já estamos vendo agora, sendo questionada novamente, urna eletrônica, não confie em urna eletrônica, tanto que é inacreditável, porque eles mesmos foram eleitos pela urna eletrônica e agora dizem não confiar na urna eletrônica porque perde uma eleição. Então é assustador esse tipo de coisa aí no país, né? Qualquer atrapalhado que nem eu aqui, né, que não tem muita formação, mas que tem uma certa vivência, um certo conhecimento da vida, consegue ver isso, né? E agora o projeto é exatamente esse, né? Se eles não ganhar essa eleição no voto, nós estamos vendo se armar exatamente isso. O questionamento do resultado das urnas, aliado ao tal do Donald Trump, que está doidinho para interferir aqui no Brasil, cruzar a fronteira e vir se importar aqui com o nosso país. Agora nós vimos o discurso do Milei, trazido aqui por eles para o país, né? E veio aqui dentro do nosso país falar mal da nossa maior instituição brasileira, que é a Suprema Corte Brasileira. Uma coisa é você não gostar, não concordar com as decisões deles, né? Mas é uma corte brasileira, é uma instituição de maior poder no país, dentro desse contexto político garante nosso. A soberania no nosso país. E não é um petismo, até porque a maioria dos ministros que ali estão eram ministros no governo Bolsonaro, né? Então eu penso que é uma coisa bastante grave quererem aí dar força e voz a esse povo que já está querendo entrar aí no país e interferir, como é o Donald Trump, e agora se juntando aí mais o Milei, né? Dando voz a esse povo, e possivelmente eles vindo perder a eleição vão querer fazer a tentativa de golpe novamente e agora com mais força. Talvez até com força militar desses outros países, né? E aí fica a pergunta, você olha para o discurso petista, esquerdista, você não é obrigado a concordar, né? Você pode discordar, é livre para isso, e inclusive a esquerda dá esse direito para você escolher, votar em quem você quiser, observar os números, né? De maneira pacífica, aqui no Brasil pelo menos, é assim que funciona desde que eu me conheço por gente. Ao contrário deles, né, que pregam tanto aí contra a tal da ditadura, liberdade de expressão e não sei mais o que. Aí perde uma eleição, não querem dar liberdade para o presidente assumir. Não querem passar a faixa. Vão embora do país lá para os Estados Unidos. E aí ficam arrotando, desculpa a palavra, esse monte de besteira aí para o pessoal mais jovem que não conhece como a direita governou no passado, né? Sei que tem aí acima de 40 anos, conhece bem como era o Fernando Collor de Mello, né? Como era o governo do José Sarney, como foi o governo do Itamar Franco, né? Aquele povo que dizia que a nossa bandeira nunca será vermelha, de fato nunca mesmo, né? Ninguém tem o objetivo de mudar a cor da bandeira do Brasil, né? O vermelho é a cor do partido que está no governo hoje, né? Mas a bandeira do Brasil continua verde e amarela, sempre vai continuar, é a bandeira do país, não é a bandeira do partido. Ninguém tem essa presunção de querer assumir a bandeira do país como uma bandeira partidária, como eles fazem. Inclusive eles acusam a esquerda de fazer isso, mas quem faz isso são eles, né? Se enrolam na bandeira brasileira, tomam posse da camisa amarela no Brasil, hein? Se dizendo que é defensor da pátria, da família, do que mais que eles defendem, Deus, pátria e família. Todos nós fazemos isso, né? Todos nós defendemos Deus, pátria e família. E quem não fizer isso, vai me desculpar, mas não está num caminho de sociedade de maneira correta. Agora, o discurso para o prático é a diferença que eu vejo, né? O discurso é lindo. Aí você olha na prática, o ex-presidente tinha 3 casamentos. Onde é que está a questão familiar que eles tanto defendem? Uma coisa é você ter um erro dentro de uma questão de casamento, de uma separação, de uma coisa, outra coisa é você ter 3 famílias, né? Ou
tido 3 famílias, e querer se colocar como exemplo de família, como como modelo, Deus, pátria e família, né? Então, o discurso para a realidade é uma coisa completamente diferente que eu vejo aí dentro do contexto de direita. Concorda comigo? Discorda comigo? Qual que é a tua opinião? Eu não estou influenciando ela, né? Ela está livre aqui para falar o que ela quiser. Se ela quiser defender o Bolsonaro, também pode defender. Nós vamos conversar sobre o assunto aqui, vamos botar os pingos nos i de maneira educada, né? Com capacidade de diálogo, com argumentos. Eu acho que é isso que está precisando no nosso país hoje. Essa falácia deles é uma falácia antiga, já vem de tempos ali. Você vê ali após a Só olha pra 88, câmera aí pra você ficar mais bonito, assim, na câmera, assim, bonitona. Olha o grão dos olhos desse povo. após o 88 lá, final da ditadura militar, você vê que o discurso da direita se sobrepôs naquele momento. Então ainda permaneceu por muito tempo essa ideia da ditadura militar no nosso país. O Lula conseguiu quebrar isso em 2003, né? Que foi quando conseguiu chegar à presidência e provou e mostrou que é possível governar um país democraticamente sem escravizar as pessoas. Chegou a nossa moça ali, que não é para aparecer nos vídeos mais, né? Segundo as normativas aí. Não pode mais as crianças aparecer no vídeo, né? Mas é mais ou menos dentro desse raciocínio que ela vem colocando, né? Democracia, sim, a esquerda eu vejo defendendo isso, tanto é que o Bolsonaro se elegeu pela urna eletrônica em 2018, né? E o Haddad, que era o candidato da esquerda, perdeu a eleição. Se houvesse, assim como eles falam, suborno, uma fraude nas urnas eletrônicas, o Haddad teria sido presidente. Então isso eu acho que é falácia de derrotar. É igual o time de futebol, né? Quando o Corinthians perde é culpa do juiz. Será mesmo? Ou é farta de jogo? Então, moçada, é isso aí, para não deixar o vídeo muito longo, né? Eu tô aqui tomando meu chimarrão, cara, excelentíssima, e vendo o jogo do Corinthians, é claro. Trouxemos aqui essa fala para vocês, né? Eu, claro, tenho minha posição política aqui, respeito a tua posição política desde que você seja educado, né? Não venha com agressividade, quer dialogar, quer conversar, quer argumentar política de maneira educada, estamos dispostos. Inclusive, se você quiser gravar um vídeo com nós aí, estamos aí para ouvir você, para ouvir a tua versão, para ver por que você pensa diferente, quais são os seus argumentos, de maneira sólida e educada. Sem ataque à vida pessoal. Se fala aqui de política, não é da vida pessoal da pessoa. Beleza, moçada? Então segue nós aí nas redes sociais. Você vai encontrar nós aí, Josmar Correia. Você vai encontrar aí nas diferentes plataformas. Aquele abraço e até um próximo vídeo.